Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro. A dinâmica inflacionária do início do ano tende a refletir um movimento pontual de recomposição antes da consolidação de um ciclo mais prolongado de desaceleração. Nossas projeções indicam uma alta de 0,31% do IPCA em janeiro, leitura ligeiramente inferior à observada em dezembro e relativamente moderada para o mês. Caso esse cenário se confirme, a inflação acumulada em 12 meses deve alcançar 4,42%, que é acima dos 4,26% registrados até dezembro, refletindo, sobretudo, os efeitos de base menos favoráveis. Esse avanço, no entanto, não altera a tendência subjacente de arrefecimento dos preços. A partir dos próximos meses, a inflação anual deve retomar a trajetória de queda de forma mais consistente. Na segunda metade do semestre, projetamos o IPCA acumulado em 12 meses em torno de 3,3%, patamar que representaria, se confirmado, claro, um nível mais baixo desde junho de 2023, quando a inflação anual atingiu 3,16%. A expectativa de distensão do processo de desinflação deve ser reforçada pelos dados do IGP-10. Após o IGP-10 surpreender para baixo em janeiro, o IGP-10 desse mês tende a apresentar variação mensal bastante modesta, com sinais evidentes de deflação nos preços agrícolas e aumentos transitórios sobre os preços de produtos industrializados. Dados de atividade econômica devem encerrar 2025 com nova sinalização mista. Após a contração expressiva da produção industrial, que segundo o IBGE recuou 1,2% em dezembro, o comércio varejista também tende a apresentar queda no último mês do ano, com retração estimada pela análise econômica em torno de 0,2%. Em sentido oposto, o setor de serviços deve registrar um crescimento de 0,6% na passagem de novembro para dezembro, revertendo a queda de 0,1% observada no mês anterior, a primeira desde janeiro de 2025. A combinação de fraqueza industrial já confirmada, possível recuo do varejo e avanço do processo de desinflação reforça a leitura de desaceleração da demanda. Esse conjunto de evidências deve sustentar um corte de 0,5% na taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, em março. Nos Estados Unidos, o payroll deve indicar um mercado de trabalho com sinais mais claros de moderação, compatível com a perda gradual de fôlego observada nos indicadores antecedentes. A taxa de desemprego tende a oscilar marginalmente para cima, movimento pontual que não altera por hora o diagnóstico de acomodação ordenada das condições do mercado de trabalho norte-americano. No caso do índice de preço ao consumidor, a leitura esperada é de inflação bastante comportada, sem surpresas relevantes, refletindo o cenário de desinflação em curso e mantendo aberta a discussão sobre uma eventual retomada e o ritmo de cortes de juros pelo Federal Reserve. O índice de preço ao consumidor da China deve confirmar um quadro de inflação persistentemente baixa em um contexto de valorização do yuan frente à moeda norte-americana. Embora a preocupação do mercado com o comportamento recente dos preços chineses esteja associada ao risco de desaceleração da segunda maior economia do mundo, esse diagnóstico ganha novos contornos com a desvalorização do dólar. A queda nos preços de commodities relevantes, especialmente agrícolas, soma-se a um movimento coordenado de apreciação da moeda chinesa em nível global, que atende tanto objetivos geopolíticos do governo Xi Jinping quanto à manutenção da inflação em níveis muito baixos. A confirmação desse ambiente inflacionário deve abrir espaço para que o Banco Central Chinês avance na flexibilização da política monetária já sinalizada pela redução da taxa MLF de um ano para 1,5%, o menor nível histórico de toda a série histórica disponível, com foco em sustentar o ritmo da atividade econômica local. Um abraço.